bem-vindo a mais uma aula Angels Tattoo School, biossegurança para tatuadores. E o tema da aula de hoje é tatuando grávidas. Eu sou Renan Martelli Scaff, pode ser que você me conheça e pode ser que não. Bom, meu nome é um nome feminino francês, sou formada na área da saúde, com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária, sou técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente faço medicina humana para trazer mais conhecimento para você. Eu tatuo desde 1996, sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil. Sou CEO do Angels Tattoo School, a única escola do Brasil onde todos os professores, além de mais de 20 anos de experiência no ramo da tatuagem, também têm formação acadêmica na área da saúde. Sou a primeira mulher tatuadora da cidade de Campinas e eu ajudo tatuadores a aprenderem tudo, de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições. Hoje a nossa aula será sobre tatuar mulheres grávidas. E aí, por que eu vim trazer esse tema para vocês? Porque muitas pessoas me chamaram em inbox ou mandaram mensagem aí em alguns vídeos nossos aí da internet para realmente questionar se pode ou não pode tatuar mulher grávida. Eu já até fiz alguns vídeos em outras redes, mas acho que não ficou tão claro para todo mundo. Então eu vou explicar tudo o que contempla uma gravidez de uma mulher, como funciona, né, o corpo da mulher nessa época, e aí depois vou falar se a gente pode ou não pode tatuar uma mulher grávida e quais os cuidados que a gente tem que tomar aí ao tatuar uma mulher grávida e se pode tatuar uma mulher grávida, né? Então, assim, é muito importante que o tatuador saiba quem ele não pode tatuar e quem ele pode também. Então, uma das aulas, né, no curso de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele que a gente passa é uma tabela de quem pode ser tatuado, quem não pode ser tatuado, quem pode ser tatuado com autorização médica, quem pode ser tatuado com autorização em cartório, porque sim, tem pessoas que não podem ser tatuadas, tem pessoas que precisam de uma autorização médica, tem pessoas que precisam de uma autorização em cartório. Então é muito importante vocês saberem atender todos os clientes de forma correta para evitar possíveis problemas. Então eu falo que quem sabe essa tabelinha foge de problemas futuros. Então vamos lá. Quando a mulher engravida, a primeira coisa que o corpo tenta fazer com aquele feto, né, com aquele óvulo fecundado, vamos dizer assim, é tirar de dentro da mulher. Por incrível que pareça, o organismo ele tenta realmente, vamos dizer assim, expulsar o feto, né? Por quê? Porque ele considera aquilo um corpo estranho. Então, durante a gravidez, a mulher várias vezes entende aquele feto como um corpo estranho e tenta de alguma maneira expulsar aquilo de dentro dela, né? Então é uma briga constante entre manter ou não manter aquele feto. Então a primeira coisa, o nosso sistema imunológico nessa época, ele tem que estar todo resguardado e com a atenção toda desviada para a mulher e para aquele feto que está sendo gerado, né? Para aquela criança que está crescendo lá, para aquele bebê que está nascendo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que mulheres grávidas, elas não podem ou não devem no período de gravidez tomar antibiótico, tomar anti-inflamatório, fazer uso de remédios sem orientação médica, porque pode afetar diretamente esse feto, diretamente esse embrião no caso. Então, o que a gente tem que pensar na hora que a gente vai atender uma mulher grávida é que essa mulher grávida ela tem que ser protegida, ela tem que estar resguardada. Então, por exemplo, mulher grávida não deve comer quantidade exacerbada de açúcar, não deve comer uma quantidade exacerbada de chocolate, de gorduras, de alimentos processados. Bom, isso não faz bem para ninguém, mas para uma mulher grávida piorou. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ali tem uma criança e essa criança realmente tem que estar assim sendo zelada para que tudo dê certo durante a gestação. Então o que ocorre? Quando uma grávida chega no nosso estúdio de tatuagem, a gente tem que pensar em tudo que vai acontecer durante uma cadeia de tatuagem, durante a execução de uma tatuagem e o que pode ou não interferir na gestação dessa mulher. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma tatuagem, a gente vai injetar
tinta no organismo de alguém, tinta na pele. E a pele o que é? A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele corresponde a 16% do nosso peso corporal e é um órgão que executa inúmeras funções. Uma das funções da pele é a proteção. A outra função da pele é realmente a produção de sebo, a produção de água, né? E a produção também de produtos, vamos dizer assim, explicando de uma maneira muito sutil, de produtos que vão manter a integridade dessa pele. Outra função da pele que é muito primordial para a gente é o controle da temperatura. Então, quando tá calor, a gente faz o quê? A gente transpira. E quando tá frio, o que acontece com a gente? Às vezes a gente fica com os pelos levantados, eriçados. Às vezes a gente fica realmente, a gente sente que aquela pele ela fica mais rígida. Quando tá muito frio, a gente vê uma mudança drástica na pele do seio, do testículo, porque ele fica mais rígido, mais encolhido essas partes do nosso corpo. Por que isso acontece? Porque a pele ela retrai, contrai para realmente manter aquele local aquecido. Então a pele é um órgão e a pele realmente tem muitas funções. Pessoal, um oi geral aí pra galera. Eu não vou falar o nome de todo mundo que entrou na live, mas sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz em ver vocês todos por aqui, tá bom? Não vou falar o nome de cada um e desejar uma ótima tarde para cada um, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Mas sabe que eu estou muito feliz em ver todos vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Então, assim, a pele sendo o maior órgão do corpo humano, a gente vai injetar uma tinta nessa pele e nosso sistema imunológico vai sim ver essa tinta como algo estranho, como algo que não deveria estar ali. Então vai fazer o quê? Mandar células de defesa, que no caso são os macrófagos, chegam outras células ali também, tá bom? Chega eosinófilos, chega neutrófilos, enfim, chega várias células do sistema imunológico, mas o que importa pra gente na hora de falar de tatuagem é entender a função dos macrófagos. Então os macrófagos são células do sistema imunológico que vão chegar até a tatuagem e vão fazer o quê? Com a tatuagem vão fazer a fagocitose. Eles vão comer essa tinta de tatuagem e a hora que eles engolem essa tinta de tatuagem, vamos dizer assim, eu tô falando tudo de uma forma mais simplória, mais simples, para que vocês possam entender facilmente, porque não é um bicho de 7 cabeças. E a gente tem que entender isso. Então, assim, quando o macrófago chega na tinta, o macrófago é uma célula de defesa do sistema imunológico, ele é responsável por fagocitar não só tinta, como também trabalhar na fagocitose de inúmeros micro-organismos, tá bom? Que podem chega ali. Então, quando chega ali o macrófago, ele come a tinta e ele morre intoxicado com essa tinta. Porque não é comum um macrófago fazer a fagocitose de uma tinta. Então, quando ele morre, ele tá com a tinta dentro, então embaixo da nossa pele, quando a gente vê uma tatuagem, tem milhões de macrófagos mortos que formam a tatuagem. Então é desse jeito que fixa a tinta no organismo. Só que a gente tem que pensar o seguinte: se a gente está lesionando a pele, que é o maior órgão do sistema imune, e o órgão do corpo humano, e se a gente está recrutando células do sistema imunológico, a gente está mexendo com esse sistema imunológico. Então, quando a gente mexe com o sistema imunológico de uma mulher que está grávida, é algo muito ruim para esta mulher. Por quê? Porque a gente faz com que o sistema imunológico dela pare de olhar diretamente para o feto, para o embrião, né, para o bebezinho lá que está sendo formado, e comece a olhar para a tatuagem. Ou seja, a gente desvia toda a atenção do organismo dessa mulher e no meio, metade para olhar para o bebê e metade para olhar para a tatuagem que está sendo colocada. No processo de fazer tatuagem, essa mulher grávida também vai sentir dor. E com a dor, ela vai liberar histamina. Histamina é um vasodilatador. O que essa histamina vai fazer? Essa histamina vai fazer uma vasodilatação, ou seja, o vaso estava vasoconstruído, ou seja, mais fechadinho, menor, e aí de repente vem a histamina e ele faz vasodilatação, ele fica ampliado, o lumen dele, ou seja,
o buraco dele, por onde passa o sangue, fica de tamanho aumentado. Então ele era pequenininho, veio a histamina, ele ficou grandão. Com essa vasodilatação, começou a sair várias células de defesa, entre elas os macrófagos. Então ele faz isso exatamente para permitir maior permeabilidade entre as células de defesa, para sair e ver o que está acontecendo nos locais que estão sendo afetados e tudo mais. Só que essa vasodilatação da histamina, dependendo da quantidade de horas que vocês ficarem tatuando, não vai ser só local, ela vai ser geral, porque quanto mais horas você tatuar, mais histamina vai liberar. E mulher grávida pode ter vasodilatação? Quem sabe responder isso aí? E aí, pessoal, pode ou não pode? Mulher grávida pode ter vasodilatação? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários, pessoal. Vamos interagir nessa live para que ela fique mais dinâmica e para que vocês possam absorver mais conteúdo. Ali, ó, a Michelle falou não. É isso aí, Michelle, não pode. A mulher grávida não pode ter vasodilatação. Então, se eu fico lá tatuando essa mulher grávida, e quanto mais horas eu tatuo, quanto mais eu lesiono aquela pele, mais as terminações nervosas livres, uma avisa a outra que está doendo ali, mais o organismo libera histamina. Olha aí, a Tânia também falou não, é isso aí, parabéns, pessoal. Então, é não mesmo. Então, mulher grávida não pode ter vasodilatação. E se, cada vez que eu tatuo mais e mais e mais, existe essa liberação de histamina, existe uma maior vasodilatação, eu estou atrapalhando a gestação. Porque dependendo da quantidade de horas que eu ficar, dependendo do tanto de estamina que eu jogar nesse corpo, vai atrapalhar sim a gestação e pode a mulher até abortar. Então olha o perigo de um tatuador que não entende de anatomia e fisiologia da pele em atender uma grávida. E vocês vão ficar assim de boca aberta. Não é raro a gente receber grávidas com autorização médica para ser tatuadas. Eu já recebi 2, em 28 anos de profissão, recebi 2 autorizações. Porque muitas vezes o médico, ele não está focado 100% em tudo que a tatuagem vai mexer no corpo. Pensa, uma tatuagem de nada, já vai fazer o nome do filho, ou já vai fazer uma homenagem a alguém, enfim. Então, assim, vocês são os técnicos dos procedimentos, vocês são os técnicos da tatuagem. Se vocês tatuam uma mulher grávida e por algum momento essa mulher aborta, ou tem uma complicação na gravidez, ou tem uma complicação na tatuagem, e aí inflama, infecciona, não é uma época certa para ela tomar um antibiótico anti-inflamatório, apesar de ter antibiótico anti-inflamatório próprios para as pessoas que estão grávidas, não é uma época ideal para a mulher ficar se enchendo de remédio. Tem uma outra vida dentro dela. E aí o que acontece? Acontece de dar errado. Acontece dessa mulher ou abortar ou ter um problema na tatuagem, e essa mulher entra contra você, abre um processo contra você na justiça. Aí quando chega lá pro juiz, o juiz vai olhar e vai falar: por que você fez a tatuagem? Ah, eu fiz porque eu tive uma autorização médica. Ok, mas peraí, o médico é o técnico do procedimento? Não. O médico, ele sabe exatamente os componentes da tinta, ele sabe exatamente o que cada componente pode causar, ele sabe o porquê mulher grávida não deve ser tatuada. Não. Quem é o técnico do procedimento? Você, tatuador. Então, se você tatuou uma mulher grávida e ela tiver complicações, você vai sim... vamos ser assim, penalizado, você vai se responder por isso que você fez, porque você é o técnico. Então, olha a responsabilidade na mão de um tatuador. Olha, porque é de suma importância um tatuador saber biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições. Isso sim faz de você um grande profissional, faz de você alguém capacitado para atender qualquer tipo de pessoa e para não ter problemas futuros. Que adianta? Você tá com um estúdio bonito, tatuando todo dia, agenda cheia e de repente recebe um processo nas costas, ou lesiona a vida de alguém, ou de algum feto que estava ali, que ia nascer perfeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Aí tem gente perguntando aqui, tintas à base de água, à base de álcool. Pessoal, hoje eu não vou conseguir responder isso, talvez no final da live. Por quê? Porque a live de hoje é para falar sobre tatuar mulheres grávidas, tá bom? Mas no final da live eu tento responder algumas perguntas, tá bom? Agora eu não vou parar para responder pergunta nenhuma, senão a gente vai perder a linha do raciocínio. Então, o que acontece? Então, se uma mulher grávida chega no nosso estúdio, a gente tem que orientar ela de uma forma muito correta. Qual é a forma?
Olha, outra coisa muito importante, estava quase esquecendo de dizer, mas não esqueci. Outra coisa, olha o perigo do tatuador trabalhar com tinta sem registro. Quando a mulher está grávida, dependendo da tinta, se a tinta não tiver registro, ela pode ir via transplacentária. E aí pode causar dano até neurológico para o bebê, porque tinta sem registro pode sim ter metal pesado, e metal pesado vai agredir a saúde do bebê, vai agredir a saúde do feto. Então não pode de maneira nenhuma usar produtos sem registro. Renan, mas a Anvisa só permite os produtos que ela quer, é uma roubalheira. Não pense nisso, não é isso. Porque se fosse isso, ela liberaria apenas uma marca. Porque a gente tem tantas marcas de tinta hoje em dia liberadas. Eu acabei de comprar semana passada uma marca nova lá, Amazing Ink, se eu não me engano. Por que a gente tem tantas tintas hoje liberadas pela Anvisa e por que outras não? Porque tem que pagar para liberar. Sim, para liberar tem um custo, até porque a Anvisa tem que fazer a inspeção, a Anvisa tem que ver as boas práticas de fabricação da tinta, se não vai ter contaminação cruzada com essa tinta, se não vai ter algum problema durante a fabricação dessa tinta. Então não é barato autorizar uma tinta e não é fácil. Então vocês valorizem as tintas autorizadas que a gente tem no Brasil. E não é uma marca que a gente tem inúmeras e está chegando cada vez mais tintas. As tintas autorizadas pela Anvisa é uma segurança sua, tatuador, de trabalhar com um produto que foi autorizado. Se você tiver um cliente que teve alergia, se você tiver um cliente que teve problema com essa tinta, você vai diretamente chamar o saque da tinta que você comprou, que tem registro da Anvisa, e falar: olha só, tô com um cliente que está com problema nisso, nisso e nisso, me ajuda a resolver. E o saque dessa tinta que tem registro na Anvisa, ela vai te ajudar a resolver, ela tem uma obrigação em ajudar você a resolver, a ver se teve problema com lote, a ver se tem um problema de alergia, a pagar muitas vezes o tratamento desse cliente. Então usem tintas com registro da Anvisa, isso é uma segurança para você, tá bom? Então vamos lá. Então essa pessoa chegou no estúdio de tatuagem. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: somos tatuadores profissionais, vamos usar tinta com registro da Anvisa. Poxa, então eu trabalho com tinta de registro da Anvisa. Se eu trabalhar com tinta sem registro da Anvisa, já esquece, já não devia nem estar tatuando alguém com alguma tinta sem registro, quanto mais uma mulher grávida. Então a mulher grávida chegou, a primeira coisa que vocês têm que fazer é orientar essa mulher grávida. Olha, você tá grávida, aí explica. Quando eu faço tatuagem, gera uma lesão na pele, que é o maior órgão do corpo humano, que é responsável por inúmeras funções, entre elas proteção, produção de sebo, controle de temperatura. Eu lesionando essa pele, eu vou recrutar células do sistema imune, e aí o que vai acontecer? Vai atrapalhar a sua gestação. Então eu não posso tatuar você, mulher grávida. Sinto muito. Você vai ter que esperar o seu nenê nascer. Depois de ter nascido o seu nenê, aí sim você vai ter que esperar 6 meses, porque eu também não posso tatuar mulheres amamentando. A tinta não vai via leite, tá? A tinta não passa nos ductos mamários, não vai via leite para o bebê. A questão não é essa, a questão é que se você tatuar uma mulher que está amamentando, a dor vai fazer ocitocina e prolactina, que são 2 hormônios, baixarem a produção, a criança, o bebê no caso, vai tomar um leite de baixa qualidade, vamos dizer assim, entre aspas. Pode acontecer de ter uma complicação de uma inflamação, uma infecção, e aí não é o ideal essa mulher ficar tomando um monte de medicamento enquanto está amamentando, porque medicamentos, sim, muitos deles ou a maioria deles vai para o leite e aí vai para a criança, tanto que tem remédios específicos para as grávidas tomarem e tem remédio que elas não podem tomar de maneira nenhuma. Então a mulher grávida chegou, você vai orientar: olha, fulana de tal, infelizmente você estando grávida, eu não posso te tatuar. Mas eu tenho uma autorização do meu médico que me autorizou a tatuar. Tá bom, pede pro seu médico te tatuar e ele responde se der algum problema. Porque o técnico do procedimento é você, entendeu? Ninguém pode chegar e falar assim: pode tatuar sem problema nenhum. Eu tô autorizando. Não, você que tem que saber os riscos, você que é o técnico do procedimento, então perante a lei, você que tem que saber o que você pode ou não fazer, tá bom? É sempre bom
A gente tem na tabela, né, no nosso curso a gente tem uma tabela, quem pode, quem não pode, quem pode com autorização médica e quem pode com autorização em cartório. Então vou dar um exemplo, pessoas com câncer, elas podem ser tatuadas, mas depende de que estágio que está, depende de que tipo de tratamento que está passando, aí sim a autorização do médico nos ajuda, mas caso contrário, caso seja um procedimento que a gente como tatuador sabe que pode dar problema e vai dar problema, a gente não faz de maneira nenhuma. Inclusive tem tintas que já colocam no rótulo que mulheres que estão amamentando, que mulheres que estão grávidas não devem ser tatuadas, tá bom? Aí deixa eu ver aqui o que a Michelle falou. Durante minha gravidez de risco, não podia nem ter vida sexual para não ter vasodilatação. Isso aí, é bem isso mesmo. Então a gente precisa realmente tomar cuidado nessa fase aí da mulher. Imagina, não precisa pedir perdão não, pelo amor de Deus. Eu vou responder aí sobre as tintas, mas no final da live, senão a gente perde aí a linha de raciocínio. Então, vocês sempre orientem essa grávida a realmente do modo correto. E por que é importante vocês passarem todas as informações técnicas que eu passei aqui nessa aula para você? Porque através dessas informações técnicas, vocês mostram realmente conhecimento técnico, vocês mostram autoridade para aquele cliente, ele ganha confiança em estar com você e ele vai aguardar o período e vai voltar para se tatuar com você. Agora, se você simplesmente responder, olha só, não posso tatuar mulher grávida não, e não der nenhuma justificativa, muitas vezes a mulher vai falar, que nada, a minha amiga fulana de tal se tatuou com um tatuador ciclano de tal e não deu nada. Então tomem cuidado com isso, sempre passem todas as explicações técnicas para esse cliente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre gestação e tatuagem, pessoal? Então, assim, a gente tem que sim fazer com que esse cliente entenda realmente que é uma etapa da vida, é uma etapa que a pessoa está passando, que ela tem que se cuidar dela e cuidar de mais um serzinho que está nascendo lá dentro. Então a gente tem que ter respeito duplo, né? Tanto pela mãe quanto pelo bebê. E assim, ninguém vai morrer porque não conseguiu fazer uma tatuagem quando estava grávida, sabe? Tipo, ninguém pode ter uma urgência em fazer uma tatuagem, um piercing, uma dermopigmentação enquanto estiver grávida, sabe? Então a pessoa realmente deve aguardar esse período, ter a criança, amamentar até os 6 meses e aí depois sim vai estar liberada para fazer uma tatuagem, para fazer qualquer outro tipo de procedimento, tá bom? Olha só, Alisson, não faz parte de mulheres grávidas, mas a gente não pode fazer em pessoas que estão tomando antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, estamina, pessoal, inclusive, além dela fazer uma vasodilatação, ela causa alergia. Então, quando a gente tá com muita alergia, a gente toma um antihistamínico. Então, quanto maior o tempo que eu ficar lá tatuando, maior a histamina libera, maior exacerbação de alguma alergia essa mulher grávida também vai ter. Ela pode começar a ver novamente o feto como um corpo estranho, tentar expulsar. Então a gente tem que ter muita cautela mesmo com mulher grávida e a gente não deve tatuar de maneira nenhuma, tá bom? Pessoal, agora escrevam aí na live se deu para vocês entenderem. Manda um joinha assim, ó, quem entendeu tudo que eu falei. Manda um joinha, quem tiver dúvida aproveita e já pergunta agora sobre dúvidas. Quais são as dúvidas que eu vou tirar aqui para vocês hoje? Sobre tatuar mulheres grávidas ou mulheres amamentando, tá bom? Aí na live de amanhã vai ser outro tema e a gente pode tirar outra dúvida, tá bom? Vamos lá, respondam. Respondam aí, manda um mãozinho ou manda um sim se tá tudo entendido, se vocês entenderam que não pode tatuar mulher grávida e que vocês têm que realmente deixar essa mulher ciente o porquê não pode ser tatuada. Show de bola. Então acho que a maioria do pessoal entendeu aí que não pode tatuar mulher grávida e os riscos de vocês tatuarem uma mulher grávida. Porque não é somente, vou tatuar uma mulher grávida e tá tudo bem. Não, tem um monte de risco que você como tatuador pode correr. E
a troco de nada, né? Porque não é a fase que ela deve passar por esse tipo de procedimento, tá? Bom, outra coisa muito importante, né? Então, a gente na ficha de anamnese, que na verdade a gente não chama de ficha de anamnese, porque ficha de anamnese é um termo exclusivo do pessoal da área da saúde, então a gente chama de ficha do cliente. Então, essa ficha do cliente tem que constar lá também, se ela está grávida, se ela está amamentando, tá bom? É muito importante esses dados estarem na ficha que o cliente vai preencher. Detalhe, o preenchimento da ficha do cliente é obrigatório, então não é uma coisa que você como tatuador pode escolher. Eu não acho que precisa ter ficha do cliente para o cliente preencher. Precisa sim, é uso obrigatório. Então a ficha do cliente é uso obrigatório e vocês têm que guardar ela por pelo menos 5 anos. Suponha que a sua cliente chegou no seu estúdio e falou: oi, tudo bem, quero ser tatuada. Você deu a ficha lá para o cliente, ela leu, papá. Grávida? Não. E ela está grávida. E aí acontece alguma coisa. Bom, aí vocês não têm nada a ver com isso. Se a pessoa mentir ou omitir dados na ficha cadastral, você, tatuador, está isento de qualquer problema judicial depois, porque a pessoa mentiu os dados, tá? Então, assim, sempre usem a ficha do cliente como o maior arma, o maior artifício que vocês têm de segurança, né? O maior documento que vai trazer segurança para vocês poderem atender alguém sem problemas futuros é a ficha do cliente bem feita e bem preenchida. Ó, a Michele falou assim, ó: minha primeira gravidez, o corpo entendeu ser corpo estranho e expeliu. O médico disse que é mais comum do que pensamos isso acontecer. Exatamente, Michele. Aí a Tânia falou: isso, exatamente, Tânia. E quanto mais organizado o ambiente for, melhor. A Tânia falou o seguinte, pessoal: e dá mais confiança ao cliente. Um ambiente mais organizado, mais seguro, é isso mesmo. Quanto mais a gente tiver um ambiente organizado, um ambiente seguro, e a gente estiver utilizando de toda a biossegurança necessária e de todo o conhecimento de anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições do tatuador, mais segurança você passa para aquele cliente, mais aquele cliente te indica, mais aquele cliente volta, mais aquele cliente vê que você é um tatuador diferenciado, né? Então, a gente lembra sempre de dar essa ficha para o cliente, sempre de orientar essa mãe de maneira adequada, tá bom? Então, assim, olha, mãe, você vai ter que primeiro gestar, depois você vai amamentar durante 6 meses, depois de 6 meses você está liberado. E aí muita gente me pergunta, ninguém me perguntou aqui, mas muita gente me pergunta, por que depois de 6 meses pode, sendo que tem mãe que amamenta até 2 anos? E por que depois de 6 meses pode? Bom, porque depois de 6 meses o bebê ele pode comer outras coisas que não seja só o leite materno. Até os 6 primeiros meses é preconizado, ou seja, é orientado que esse bebê faça a alimentação única e restrita de leite materno. Depois de 6 meses, o que acontece? Ele pode comer qualquer outro tipo de alimento, né? Começa a introdução alimentar. Então ele pode comer uma frutinha amassada, ele pode começar a tomar um suquinho de uva, um suquinho de fruta natural. Então o que acontece? Depois de 6 meses, se essa mãe tiver uma complicação na tatuagem, precisar tomar antibiótico, anti-inflamatório, ela pode simplesmente parar aqueles dias de dar o leite para a criança, tomar, fazer uso do medicamento e depois voltar a amamentar, né? Então a criança não vai depender exclusivamente de todos os nutrientes, todos os benefícios que o leite materno traz, tá bom? Uma coisa aqui que a Michele falou é que o corpo da Michele, na primeira gestação, entendeu o bebê dela como algo estranho e expulsou. E o médico falou que é mais comum do que a gente imagina. E é exatamente isso. Eu fiquei super assustada quando eu fui fazer técnica de enfermagem e depois quando eu entrei na faculdade de medicina, quando eu fiquei sabendo que toda hora o nosso corpo enxerga aquele feto com um corpo estranho. E demora um tempo para o corpo se acostumar que ali tem um feto que deve ser mantido. A gente fica tentando expulsá-lo. Então, realmente é uma coisa que a gente não sabe, é uma informação que não é passada assim normalmente para a gente assusta quando a gente fica sabendo disso. Vamos lá. A Michele falou:
Vamos lá. Eu amamentei até 2 anos a minha filha, não largava o peito e fiz uma tatu nas minhas costas e cortei o mamar definitivamente. Perfeito, muito bom, Michele, é isso aí. Então assim, a gente sempre orienta que a mulher faça realmente a tatuagem quando ela parar de amamentar, mas a partir dos 6 meses a mãe já pode não amamentar o bebê com leite materno e começar a introduzir outros tipos de alimentação para esse bebê, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida aí sobre mulheres amamentando, sobre mulheres grávidas, o porquê não tatuar, qual o risco de se tatuar uma mulher grávida, quais são os conceitos e quais são os aprendizados que a gente tem que ter disso e como que a gente deve agir com essa mãe, lembrando sempre de dar o termo para o cliente, tá bom? Então a nossa live de hoje foi sobre se pode ou não tatuar mulheres amamentando, tá? Então a live de hoje foi sobre isso, a gente acabou falando sobre mulheres grávidas, desculpa, a gente acabou falando sobre mulheres amamentando também, e a gente vai deixar essa live aqui gravada no canal para quem ainda não assistiu poder assistir. Pessoal, se você gostou do conteúdo, já segue o nosso canal para você receber cada vez mais informações como essa. Além disso, eu vou pedir para vocês também compartilharem essa live com o maior número de pessoas, para que todo mundo fique ajustado, para que todos os tatuadores possam trabalhar cada vez mais confiantes do que estão fazendo, sabendo o que estão fazendo e atendendo de forma profissional também, evitando problemas futuros. Ai, que bom que você gostou, viu, Vendo? Muito bom. Eu fico feliz que vocês tenham gostado e aí já compartilha com mais gente para o pessoal ter acesso a esse conteúdo. É Wendel, né? Falei correto seu nome, Wendel? Ou Wendel? Deve ser Wendel, né? Eu sou ruim, viu? Com nome, com coisa em inglês também, ou em inglês também sou péssima, mas vamos aí. O que importa é que vocês gostaram. Fico muito feliz aí com a presença de todos. Tá bom? Já segue todos os nossos canais para acompanhar mais. Amanhã eu vou fazer uma outra live surpresa e olha só, amanhã eu vou falar de tinta, tá bom, pessoal? Então, pessoal que tem dúvidas sobre tinta, tinta à base de álcool, tinta à base de água, se liga que amanhã vai ser o dia de vocês aprenderem. Na verdade, não é tinta à base de álcool e base de água. Tinta que tem como veículo água ou álcool, a diferença entre elas. Vou falar das marcas que tem registro, vou falar o porquê não usar uma marca sem registro. E aí a gente conversa também sobre um pouco sobre mistura de tons para criar novos pigmentos e tudo mais. Então amanhã a gente se vê na live sobre tinta de tatuagem, tá bom? Foi um prazer estar com todos vocês aqui e a gente se vê em breve. Eu espero que eu tenha agregado bastante conhecimento para vocês. Um abraço.